linda, tudo bom? Para quem não me conhece, né? Eu sou aqui Janayara Barros. Eu não vou me apresentar como pastora, porque eu creio que a minha maior motivação de estar gravando esses vídeos é mostrar uma pessoa que vivia nas trevas e hoje vive na maravilhosa luz. Eu não vou mostrar, eu não quero passar através desses vídeos nada diferente de uma pessoa normal que se apaixonou por Jesus. Essa sou eu. Essa sou eu. Bem, a minha história, eu quero começar a compartilhar um pouquinho da forma como o Senhor me atraiu. Eu digo que foi com cordas de amor. Quando eu tinha ali... vamos lá. Não, peraí, deixa eu me acertar. Eu fico um pouco intimidada diante do celular gravando. Eu fico um pouco intimidada. Mas eu vou tentar me soltar aqui para que a gente possa, trilhar a caminhada, para que o meu testemunho possa falar o coração de vocês, tá bom? Eu costumo dizer assim que eu não tenho muito conhecimento, não sou teóloga, não sou estudada na palavra, mas eu medito na Bíblia todos os dias. Eu já li a Bíblia acho que umas 12 vezes, não é muita coisa, mas é porque eu sou mesmo apaixonada. Eu te digo, aprendi pouquinho. Mas a direção que o Senhor tem me dado, ela é muito clara, ela é muito visível. Eu costumo dizer que na palavra você não tem que saber, você tem que viver. Ela passa a ser vida na sua vida. É interessante. É interessante. Eu dou umas gaguejadas assim, mas é muito interessante viver a plenitude de Deus para as nossas vidas. Bem, eu me dispus assim. Para mim é uma tarefa muito difícil, tá gravando, principalmente vídeos, eu tenho uma certa dificuldade, eu prefiro escrever, eu gosto muito de escrever. Mas eu vejo que nesse tempo nós temos que acompanhar, temos que acompanhar a caminhada para onde essa geração está indo, nós temos que acompanhar, e eu me preocupo muito do que deixar para minha neta, eu tenho uma neta linda, o que deixar para os meus netos, que eu sei que virão outros, o que deixar para eles. Então eu resolvi assim, tá gravando. Eu gostaria de começar, assim, começar do começo, começar do início da minha vida. Eu não tenho muita... Eu vou pular as coisas mais difíceis, mas um tempo eu vou tirar um vídeo pra gente estar gravando a minha história, o meu testemunho. Mas eu quero compartilhar algumas coisas de como Deus me atraiu, do sobrenatural de Deus na minha vida. E eu já estava na igreja nesse tempo. E eu quero compartilhar algo que foi muito forte para mim. Eu não sei se vocês estão lembrados, se essa galera aí é das antigas, se for, vai estar ligado no que eu estou falando. Ali no tempo do Orkut. Cara, demais aquele Orkut. E eu trabalhava, nossa, a gente tinha uma loja de artesanato, a gente trabalhava com artesanato, então eu passava muito tempo, a loja não dava muito cliente, Então eu passava muito tempo na internet, logo no início, na luta para acessar a internet, mas estava eu lá. E conheci o Orkut. A minha mãe virou uma fazendeira de primeira, quem lembra da Fazendinha? Minha mãe tinha a tal da Fazendinha, que eu disse que eu ia ser herdeira de várias fazendas, Porque era um tal de um monte de conta para ela administrar as fazendinhas. Mas esse tempo aí, esse tempo bom. E eu lembro em 2006, aconteceu algo extraordinário da parte de Deus. Mas antes, eu quero ler aqui um pedacinho da palavra, não como respaldo para as coisas que me acontecem. Um respaldo, vou dizer, bíblico, mas uma resposta de Deus para mim. A Bíblia, ela é viva, ela fala com cada um de forma muito individual, muito pessoal. E para mim é assim que funciona. Vamos lá, 1 Coríntios, se você tiver com sua Bíblia, esse aplicativo, sei lá, 1 Coríntios, segue aí, segue o rumo. 1 Coríntios, versículo 27, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, ou seja, loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte.
Ele escolheu o que do ponto de vista do mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir o nada a nada o que é, com o objetivo de que nenhuma pessoa se vanglorie perante ele. Mas eu peguei isso aqui, na época eu peguei isso aqui com muita força, tipo, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, né? Para envergonhar as sábias. E eu venho, assim, de uma busca por Deus, por uma força superior, por um poder que eu não conhecia, não sabia como é que era, como é que funcionava. Desde muito jovem, que eu venho buscando algo sobrenatural, que eu venho buscando essas coisas. E eu me deparei em muitas religiões, muita coisa aí doida, muita coisa sem noção. E aí me encontrei com o Senhor Jesus, que aí quem sem noção, às vezes doida, quem ficou fui eu. E eu tenho até respaldo aqui. Aí sim eu tenho, que diz que ele pegou, né, os gentios e os transformou em loucos, que era loucura e tal. Esse Paulo é muito demais. E ele fala aqui, ó, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. E Paulo, ele se refere assim, dessa forma muito apaixonada por esse Jesus, pela palavra, pela transformação das nossas vidas através do evangelho, da palavra, ele é demais. Mas tudo bem, vamos deixar isso aqui, a gente faz isso outro tempo. De início, para eu não esquecer, que tem uma galera que fala assim, mas você tem que falar. Por favor, gente, ó, dá seu like aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque é uma forma de estar nos ajudando a dar continuidade, né? E ser, tudo bem, pode parecer mais uma falando de Jesus no YouTube, mais uma falando de Jesus na rede social e tal, tudo bem. Você é só mais uma, de repente. Mas o que você vai vivenciar comigo, juntamente comigo, desse testemunho, né? Pode ser uma referência para sua vida. De repente você é como eu. Só que eu não tive muitas como eu na minha época. Então eu passei por muita dificuldade, eu passei por muitas feridas na minha alma, por muitas coisas que vieram de encontro a esse meu jeito meio excêntrico, esse meu jeito meio extravagante de ser. E aí, vamos lá, voltando por Orkut. Tá bom? 2006. Eu fazia parte de algumas comunidades do Orkut, Guerreiros dos Últimos Dias. Comunidades assim, que são ligadas ao meu chamado. Não parece, mas o meu chamado é intercessão, né? Eu gosto. Eu sei que eu tô dentro de algo que mexe comigo, que é a intercessão. É orar, é me colocar, sabe, entre a pessoa e Satanás. Esses negócios meio louco assim. Não tem jeito, é a minha essência, eu digo assim, que é o que me atrai. E aí no dia 6, nessas comunidades, eu tô me atropelando, nessas comunidades, como é testemunha, eu não tenho nada escrito, nada, até para me guiar eu não tenho, porque sai totalmente. Eu tinha uma comunidade que era guerreiro, fazia parte de uma comunidade que era Guerreiro dos Últimos Dias. E essa comunidade, no dia 6/6/2006, fez uma convocação para que a gente fosse interceder, que a gente fosse orar, porque essa era uma data significativa, uma data onde portais seriam abertos, uma data 6/6/2006, 666. Então aquela comunidade estava divulgando muito isso, que a gente ia se unir, que a gente ia orar, que a gente ia interceder, que a gente ia clamar a presença de Deus na terra e que iríamos nos levantar como intercessores nesse dia e pedir uma intercessão às 18 horas, no dia 6/6/2006, às 6 horas, ou seja, às 18 horas da tarde. Na época foi muito complicado, porque a gente queria fazer isso, mas as pessoas não tinham a mesma visão, tinham certas resistências, até que recebeu um e-mail de uma grande intercessora, uma mulher de Deus, uma mulher muito valorosa, que é a Valnice, a apóstola Valnice, né? Ela enviou uns e-mails para as igrejas, convocando as igrejas a estar orando, né, no dia 6/6/2006, às 18 horas. E aí foi um prato cheio para mim. Eu falei, uhul, legal, bateu com tudo que eu tô sentindo. Oh, glória a Deus, fiquei numa alegria só.
E nesse dia na verdade foi adoração. Começamos assim às 18 horas em ponto na igreja. Um tempo muito lindo, um tempo de adoração, um tempo, sabe, maravilhoso. E eu estava no fundo da igreja, lá perto da porta, chegando, e aquele clima, aquele ambiente diferente. Eu comecei a orar naquele ambiente. Eu comecei a orar e creia, eu vou compartilhar, é que eu falo assim, eu não estou compartilhando teologicamente com respaldo, eu não vou compartilhar com conhecimento bíblico, eu vou compartilhar com uma experiência pessoal, tá bom? Eu vivi isso, eu estou falando de algo que eu vivi, não é o que eu ouvi falar, eu vivenciei, sabe, eu senti na pele o que eu vou compartilhar para vocês agora. E eu estava naquele momento ali na igreja, num momento de adoração, onde eu não abri os meus olhos, apaixonada ali pelo Senhor, e de repente eu me via como uma águia presa em uma corrente muito forte. E essa corrente laçava assim o meu pé, né, no chão, e eu comecei a gritar, mais ou menos assim, abria as minhas mãos e dava aquele grito, realmente parecia um animal preso, uma águia presa. E ali o Senhor começou a falar comigo que eu era como aquela águia e que eu estava presa, mas que eu precisava quebrar essas correntes, as correntes que me levariam alto, que me levaria, sabe, a viver, a experimentar o sobrenatural dele. Isso para mim era um pouco complicado, porque como eu falei antes, né, eu vim do esoterismo, do misticismo, bruxaria, na busca por poder. Então eu me retraía quando essas coisas aconteciam, eu tinha uma certa preocupação, vai que eu estou sendo influenciada pelo inimigo, uma certa complicação, mas naquela noite foi diferente. Naquela noite eu liberei aquilo tudo que estava dentro de mim, aquela adoração genuína, aquela paixão genuína, aquilo que me movia. E, e eu comecei a gritar, e a águia presa, e eu fui mancando. Eu segurei no braço do meu esposo, segurei muito forte no braço do meu esposo e fui mancando para frente da igreja. Quando eu cheguei na frente da igreja, eu falei, Deus, me dá uma direção, me dá uma direção. E eu peguei na mão de um dos nossos pastores, um pastor muito amado nosso, e eu comecei a pegar na mão dele e dar esses gritos. Só que quando eu fui fazendo isso, eu olhei para os instrumentos no altar e o meu desejo do meu coração era sair quebrando tudo. Creia, que loucura. Mas o desejo do meu coração era sair quebrando aquilo tudo e quebrar a bateria e quebrar tudo. E o Senhor dizia assim, não é esse, não é esse, não é essa adoração, não é esse louvor, não é essa adoração que eu quero. Amados, eu sei que eu fui muito incompreendida, mas eu entendo as pessoas que realmente é muito difícil ver alguém bem dizer, novo convertido, né? Pouco tempo de conversão, uns 6 anos, 7, com um passado como o meu, de busca mística, e ver fazendo aquele negócio todo, eu sei que assusta. É incompreendido, sim, é incompreendido, totalmente normal, natural que isso aconteça. Mas eu não conseguia parar, e olha que sempre que alguma coisa acontecia, como eu falei, eu acabava me fechando diante dessas coisas, preocupada com o que as pessoas iam pensar. Mas naquela noite não teve preocupação. E eu fui conduzida. E quando eu estava lá na frente com aquela coisa, foi aconteceu aquela noite de adoração. Era adoração, a intercessão era focada só na adoração. E quando acabou, teve uma palavra rápida, e eu ali na frente orando em línguas, e o culto já estava acabando, as pessoas já estavam saindo, mas eu ainda estava ali, muito apaixonada, nesse momento eu já não estava mais como aquela águia, eu sentia que eu tinha algo preso nos meus pés, ainda tinha algo que me acorrentava, mas naquele momento eu senti algo muito profundo, muito verdadeiro, e que ninguém tinha conhecimento. De repente eu estava ali na próxima, entre o altar e as cadeiras, e eu me posicionei assim, com as mãos, e comecei a fazer com os meus lábios o toque de um chofar. Só que ninguém sabia o que era chofar, entendeu?
Não era como é hoje, que as pessoas sabem o que é o chofar, pesquisa, tem chofar, não. E eu fazia essa posição e começava a fazer um som que nunca eu havia escutado. E nisso vem uma outra irmã com um pano também muito apaixonada, essa minha irmã, muito apaixonada, amo muito. Ela chegou e me cobriu, ela jogava um manto sobre mim e eu continuei com aquilo na minha mão. A única coisa que vinha na minha mente naquele momento é que a ponta daquele instrumento que eu segurava era dourada. Era algo, eu não via o que era, eu não conseguia discernir e era dourado. Era a única coisa que eu conseguia, que fazia sentido para mim naquele momento. E aí eu ali muito impactada. Só que esse toque que saiu dos meus lábios era tão alto, que uma irmã dentro do ônibus já, ela ficou impactada, ela falou, que toque é esse? Que som é esse? E no momento que isso aconteceu, alguns levitas voltaram, acho que 2 ou 3 levitas, que ainda estavam arrumando os instrumentos, porque o culto já tinha acabado. Esses levitas caíram em adoração e começaram a chorar naquele altar. Muitas pessoas já tinham saído. E ali, o meu esposo e esse pastor, que eu falei que amo muito, ele falou assim pro meu esposo, parece que ela está tocando algo. E aí, meu esposo, que é músico, é saxofonista, né? E acho que entende dessas coisas de sopro, que eu não entendo nada. Ele falou assim, parece um chofar. E quando ele falou aquilo, eu estava totalmente cheia de uma presença gloriosa. Totalmente cheia, inundada dessa presença. E eu estava ali, e o Senhor falou para mim assim, tudo que eu te der, no Espírito, eu vou manifestar na carne. Eu sempre ouvia isso de Deus, mas eu não entendia muito bem. Tudo que eu te der em Espírito, eu vou manifestar na carne. E aí meu esposo, olhando para mim, eles me levantaram ali, me conduziram até o carro. Eu não estava bêbada, gente, eu estava trêbada. Muito mal eu conseguia dar os passos. Tamanha era aquela presença, aquela coisa dentro de mim, sabe, sobrenatural. A palavra melhor é sobrenatural. E todo mundo sabe que eu sou muito chorona. Eu sempre tenho que falar isso, porque eu sei que vai ter algumas pessoas que não me conhecem, que pode estar assistindo e falar, ela tá fazendo o quê? Ela tá gripada? Não, é que eu sou chorona. E eu saí do culto naquele dia impactada. E cheguei em minha casa, tomada por uma presença tão gloriosa, que eu não conseguia, sabe, deitar, nada, eu só queria ficar com Deus. Passou, isso foi dia 6 de 2006, ficou muito claro que o Senhor falou para mim, que tudo que Ele me desse no espiritual, Ele ia manifestar na terra, eu ia presenciar. E aí, o tal do Orkut. Cheguei na loja para trabalhar, isso foi na sexta, 6, 7, 8, dia 9/6/2006, quando eu entrei no Orkut, eu nem sei, essa comunidade eu já procurei, mas eu tenho impresso, isso que eu tô falando para você, eu tenho impresso, tenho só que achar, mas de repente alguém que me ouve vai também se identificar. Um ministério, MIBA, se eu não me engano, fazia parte da mesma comunidade. E essa intercessão profética, eu falei que era Guerreiros dos Últimos Dias, mas essa era que eu tinha, intercessão profética que eu participava, que fez essa convocação para o dia 6/6/2006. E quando eu acessei a página, abri a comunidade e eu vi nos comentários ali no fórum, não lembro bem como é que era, mas estava lá. Irmãos no mundo inteiro receberam o chofar espiritual. Irmãos no mundo inteiro. Eu fiquei tão impactada com aquilo. Eu fui lá e comentei o que tinha acontecido comigo. MIBA
Se eu não me engano, era esse o nome do ministério. Eu fui lá abrir a página deles e estava lá, sabe, o testemunho de que pessoas no dia 6/6/2006, às 18 horas, receberam o toque do chofar, receberam profeticamente o chofar. E aquilo para mim foi muito impactante, muito impactante, muito impactante. Porque Deus age nas nossas vidas de forma que a gente entende. E a linguagem de Deus para mim é o sobrenatural. E quando eu vi aquilo ali, eu falei, Senhor, o que isso significa? E comentei. E eu chorava muito, e meu esposo, ele ficava me olhando assim. Eu dizia, você tá vendo? Deus faz isso. Mas não parou por aí. Ele falou para mim que tudo que ele me desse no espiritual, ele me daria no físico. E creia, o que eu estou falando é a mais pura verdade. As pessoas que viveram isso comigo ainda estão aqui, ainda estão vivas, vou dizer assim, e podem testificar. No dia 12/12/2012, 12/12/2012, uma das meninas que caminham comigo, né, da nossa equipe de treinamento lá, de pastoreio. Essa jovem, ela não fazia ainda parte da minha equipe, tinha sido aquele ano que ela começou a fazer parte dessa equipe. Essa jovem tinha ido a Israel. E lá em Israel, Deus queimou muito no coração dela, muito. Ela não sabia disso que eu estou compartilhando. Ela não sabia, ela não tinha entendimento nenhum do que havia acontecido comigo, afinal, já tinha passado 6 anos. A gente sabe como os jovens são, né? Aquela turminha assim que muita coisa na mente, muita coisa no coração e dificilmente se apegam a essas coisas. Só que, para falar a verdade, acho que jovem se apega sim, se apega muito a essas coisas. Mas ela não fazia parte da equipe, não. E aí ela traz para mim, e no dia 12/12/2012, que havia uma festa na igreja, o dia do discipulador. E na igreja ela não falou nada comigo. Quando foi tarde, depois do culto, às 10 horas, 10h30, essa jovem chega aqui em casa e diz assim, eu não podia deixar de passar de hoje, tia Ju, eu vim te trazer algo que eu trouxe de Israel. Isso foi em novembro que ela tinha subido a Israel. E eu não posso deixar de te entregar. Aí a jovem foi, deixei aqui perto, para que eu possa compartilhar com vocês. A jovem trouxe a Nayara, uma menina linda, coração do Pai, porque eu digo que as coisas espirituais só são reveladas aos que são espirituais. Ela me trouxe esse chofar no dia 12/12/2012. 12/12/2012, exatamente 6 anos depois, né? Uma data totalmente profética, se a gente for ver. Ela não sabia, mas quando ela me entregou, ela entregou o talite para o meu esposo. E quando ela me entregou aquele pacotão grande, e que eu abri, eu só conseguia chorar e falar da fidelidade de um Deus que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Que até o que é sobrenatural, até aquilo que não é entendível na nossa mente, não dá para entender. Sabe, Ele realiza. Porque Ele tem um propósito específico nas nossas vidas. E quando eu peguei esse chofar que eu contemplava, e o meu esposo com talite, eu sou a tagarela aqui da família, né? Meu esposo é tímido, é todo na dele. E eu sou a que conversa muito. Eu sou aqui que não tenho vergonha de parar alguém na rua para falar de Jesus, que vou para as filas e falo de Jesus, que onde estou eu falo de Jesus. Quando eu peguei esse chofar, o Senhor falou para mim assim, que eu seria um chofar nas mãos dele, que eu não deveria parar, que eu não deveria me intimidar.
e que o meu esposo seria como um sacerdote mesmo, o cabeça da nossa casa, que eu me submetesse, que eu obedecesse, mas que o Senhor estava me entregando uma voz profética. Isso foi no ano 2012. 2012. Com todas as promessas que o Senhor me entregou. Ele me entregou uma de subirmos a Jerusalém. Eu vou parar por aqui, né? Eu vou parar porque a gente dá continuidade em outro vídeo, tá bom? Só porque da forma que Deus fala comigo. Pode ser a mesma forma que Deus está falando com você. E Ele é fiel. Não se ache louca. As suas loucuras são bem-vindas ao reino. As suas loucuras são bem vistas aos olhos do Senhor. Não deixe de fazer o que Deus te pede para fazer. Não deixe de escutá-lo. Não deixe de respeitá-lo. Não deixa. Segue em frente com o Senhor. Pode ser que as coisas que você faça, pode ser que pareça loucura. Mas é a forma que Ele está falando com você. É a forma que Ele te traz entendimento do que Ele quer. Não deixa. Foca em quem Ele é. Foca nessa presença. Busca essa presença. Luta por essa presença. Se discipline por esta presença. Porque vale a pena. Vale a pena andar com Deus. E tudo que Ele te promete, por mais extravagante que seja, por mais louco que seja, Ele é fiel para cumprir. Então fica aí para você esse vídeo. E eu não sei se você parece comigo, assim, iluminação aqui tá tudo meio estranho, mas eu passei a mensagem na hora que Deus mandou eu falar. Às vezes eu me preocupo muito como gravar, que se não ficou bom, se não... eu tô fazendo o que Deus mandou eu fazer. O Deus que te prometeu, tudo que foi gerado no Espírito vai se materializar na carne, porque Ele é Deus, vai se materializar na terra, porque Ele é Deus. Viu? E é Ele que tem falado ao coração dessa geração, dessa juventude, que tem dado tanta paixão, tanto amor. Mas esses ouçam a voz do Senhor, ouçam o que Deus quer falar através da sua vida, sabe? Acredita, por favor, acredita, porque a minha maior luta é acreditar no que Ele pode fazer através da minha vida. Tudo é um grande desafio para mim. Então, se é um grande desafio para mim, eu estou colocando para você. Acredita, porque quando eu estou falando isso para você, eu estou recebendo primeiro. Acredita no que Ele vai fazer através da sua vida, tá bom? Deus abençoe.